Hector Julio Parido e Bernabô. Você já ouviu falar nesse cara? Osneiros e osneiras, sejam todos 1000 vezes bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Aqui é Renan Gentil para mais um Enredo Sinopse pela Osner, dessa vez indo parar na Império da Tijuca. Vamos pro Morro da Formiga hoje, que vai fazer homenagem para um certo argentino, que tem uma participação muito especial com relação às religiões de matriz africana, aos orixás, à cultura brasileira. Curtam o canal, ativem o sininho, sigam as nossas redes sociais. Bom, a Império da Tijuca, que ficou em 9º lugar no último carnaval, vem aí com o enredo Cores do Axé. Esse enredo tem um fator muito importante, muito sedutor, porque fala de um certo argentino, como eu falei, que tem uma participação muito especial na cultura popular brasileira. Você pode até não ter ouvido falar do Hector Julio, mas com certeza você já viu um trabalho dele na Avenida. Para vocês terem noção, em 2016, quando a Mangueira ganha o campeonato homenageando Maria Bethânia, o tripé da comissão de frente e o casal de mestre Sala e porta-bandeira, que deu o que falar naquele ano, estava vestido com as cores, com a aquarela do Hector Julio. Já adivinharam quem é? Pois é, estamos falando dele, nosso querido Caribé, que finalmente será homenageado realmente com os seus trabalhos, falando dele mesmo no Carnaval da Império da Tijuca. O texto da Império da Tijuca, pra gente fazer justiça, foi escrito por Juliana Janou, Felipe Tinoco e Leonardo Antan. Assim como o texto da Ponte, ele também é um texto uniforme, ele não é dividido em setores, mas tanto na justificativa quanto no enredo propriamente dito, você vê a clareza e você vê a riqueza de detalhes. Bom, começando da justificativa, primeiro mostra o porquê de Caribé ser tema da Império da Tijuca nesse carnaval. Primeiro, os enredos, as questões africanas, tanto as religiões quanto os orixás, o debate contra a intolerância religiosa, que faz parte do processo histórico da escola. E segundo, justamente para ajudar na questão contrária à intolerância religiosa. A justificativa segue contando sobre o que afinal é o axé. Bom, segundo a nação Iorubá-Nagô, o axé seria a energia que move o mundo, que move o universo. Além de ser a energia que forma, além de ser a energia que permite que as coisas possam acontecer no seu devido fluxo, o axé também é a força do encontro, é a magia presente nos terreiros de candomblé, é a força dos orixás. Então o axé permeia tudo isso. E o Caribé seria o responsável por contar esse axé, por desenhar em suas aquarelas todo esse axé que permeia desde as religiões de matriz africana, desde os terreiros até todas as festividades, as principais festividades que aconteceram na Bahia e que são replicadas em várias partes do Brasil. Hector Julio, ou o Caribé para os íntimos, ele é argentino e é na Bahia que ele constrói a identidade dele, onde ele se reafirma não só como pintor, mas também como ser religioso. Uma das inspirações de Caribé, aliás, uma não, várias inspirações de Caribé são contadas dentro da justificativa. Só para vocês terem noção, estamos falando de Dorival Caymmi, estamos falando de Jorge Amado, estamos falando de Werker. Então esses três permeiam o universo de inspirações do Caribé, que inspirados nas músicas, inspirados nos livros, inspirados nas festividades que acontecem na Bahia, algumas que são citadas na justificativa. O 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá, dia de São João, a lavagem do Bonfim. O Caribé começa a pintar, começa a mostrar tanto essas festividades quanto toda a magia presente nos terreiros. Inclusive, há uma relação muito interessante das cores com as religiões e com o próprio Caribé. Cada cor é definida na justificativa como geralmente é nas religiões de matriz africana, pertencentes a um orixá e pertencentes aos seus devidos elementos da natureza. Então temos o verde das matas, que é Oxóssi, temos o vermelho, cor de fogo e dos raios, fazendo referência a Xangô, temos o azul do mar, fazendo referência a Iemanjá. Toda essa aquarela de cores e de orixás encontra lugar no Caribé, que são montados os primeiros arquétipos brasileiros dos orixás e de todo o desenvolvimento dos terreiros, de todos os processos que são ocorridos nas religiões de matriz africana. Caribé, que em seu processo religioso acaba virando Ogã, filho de Oxóssi, e logo depois acaba virando Obá de Xangô. Inclusive essa é a última parte que termina a questão da justificativa. Os carnavalescos, eles colocam a frase: Caribé, Ogã de Oxóssi, filho de Xangô. Ele fez a crônica da Bahia, ele deu a identidade da Bahia para o povo brasileiro, quiçá dos arquétipos também dos orixás. Então, se hoje a gente imagina
Exu, por exemplo, como um orixá com uma cabeça com uma leve inclinação na parte de trás, é devido às aquarelas do Caribé, que, de acordo com os relatos que ele ouvia nos terreiros, de acordo com toda a vivência que ele tinha na Bahia, foi moldando os arquétipos dos orixás. Bom, e a partir daí termina a justificativa, onde a gente tem uma visão um pouco mais lúdica de como vai acontecer na avenida esse processo. Primeiro começa com uma aquarela em branco, e a partir dessa aquarela em branco é pintada todo o processo de construção das religiões de matriz africana, desde o axé até as festividades. Então começa com o branco da tela, né, fazendo uma referência à construção, à criação do mundo, falando de Olodumare, e logo em seguida, composição do axé, como já é tratado na justificativa, as inspirações de Caribé e todos os processos de festividade que acontecem na Bahia, como esses que foram relatados, né, o 2 de fevereiro, o dia de Iemanjá, o dia de São João. No final há uma reunião de aquarelas, a aquarela da Bahia e a aquarela do Rio de Janeiro. É como se a tela que estivesse sendo pintada fosse colocada no chão e de lá surgissem os casais de mestre-sala e porta-bandeiras, cabrochas e todo o processo das escolas de samba. Então há a união das duas aquarelas, a união das duas culturas, baiana e carioca. E por fim, assina-se no final, como geralmente se fazem nas pinturas, o nome daquele que é o dono desta aquarela, que é o desenvolvedor, o pintor, que é o querido Caribé. É um carnaval muito rico, onde pode ser falado de religiosidade, das grandes festividades da Bahia. É necessário isso tomar um cuidado, porque Bahia vai vir muito forte no próximo. Então, assim, o que a Bahia do Império tem de diferente das outras? Há uma gama de possibilidades, mas lembrando que Caribé não é novidade na avenida. Então, pode ser um risco, mas ao mesmo tempo pode ser um ponto favorável, porque as pessoas podem reconhecer, apesar de não associar o nome à pessoa. Além do mais, brincar com as cores. Então, as cores, os orixás. O Império da Tijuca é bom entendedor quando o assunto é religião de matriz africana, quando o assunto é africanidades. Com certeza, magia, axé não vai faltar nesse desfile. É um enredo muito bem escrito, coloco junto com a ponte como um dos mais bem escritos. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. De mais a mais, esse foi o nosso enredo sinopse sobre o Império da Tijuca. Tomara que faça uma homenagem muito justa ao Caribé, porque ele merece onde quer que ele esteja. Até a próxima